o Dudu, ele cresceu brincando com livros, ele cresceu tendo acesso aos livros dele. Isso é muito importante. Não adianta você colocar todos os livros lá no alto e achar que você vai desenvolver um filho espontaneamente apaixonado pela leitura, né? Eles têm que estar fáceis, eles têm que estar à vista. Você tem que convidar o teu filho para ler junto. Você tem que ler para ele antes de dormir, enquanto ele ainda não lê sozinho, ou mesmo quando ele já lê sozinho, ele vai começar lendo livros mais curtos, com pouca história, então eles não vão ser tão interessantes. Eles vão ser interessantes em termos de eu já consigo ler, eu já sou capaz de ler essa historinha. Mas o enredo desses livros, para quem está começando a ler, nunca é assim incrível. Então, os primeiros contos, as primeiras histórias, tem muitas coleções bacanas de clássicos da literatura, reduzidos, simplificados. O Dudu tinha uma coleção que eu sistematicamente lia para ele antes de dormir. Teve uma fase em que ele dizia que quando ele crescesse ele queria ser mosqueteiro e Jedi, porque eu tinha lido para ele a história dos Três Mosqueteiros. É uma coleção muito boa da Companhia das Letrinhas, de clássicos da literatura, são os livros de capa branca, muito bons. Não tem como mostrar para vocês agora, porque esses o Dudu quis que ficasse lá no quarto dele, mas é uma coleção da Companhia das Letrinhas, de capa branca, que tem vários clássicos da literatura, 20.000 Léguas, Viagem ao Centro da Terra, a Odisseia, que eu adorava porque o Dudu me pedia para ler para ele a Odiécia, uma versão simplificada para crianças da Odisseia, e até hoje, até ele nesse momento está lendo para a escola, né? Faz parte lá da programação da escola, a Odisseia, e a gente adora chamar de Odiécia, que era como ele chamava aos 8 anos de idade. Então, ler e aproveitar esse momento da leitura, não como uma obrigação, temos que ler antes de dormir, mas chegou a hora da história, é a hora da aventura, porque a hora da história é a hora da aventura. A aventura não acontece só na motricidade, no parque, na viagem. É preciso transmitir na emoção da leitura essa ideia de que ler é uma aventura e progressivamente de que o livro é um companheiro. Eu estou gravando esse vídeo durante o período de quarentena do coronavírus e que todo mundo está ficando muito em casa. E eu e o Dudu, a gente estava conversando sobre isso, como é bom gostar de ler e tocar um instrumento, porque apesar dele estar distante dos amigos, ele tem 2 grandes companheiros, além dos pais, é claro, que as pessoas estão curtindo muito a família nesse momento. Ele tem uma grande companhia no violão dele, que ele fica bastante tempo tocando violão, e ele tem uma grande companhia nos livros. Todos esses personagens, sobretudo esses livros que vêm em séries, né? Eu citei aqui o Percy Jackson, o Harry Potter, que acaba um e você já está louco para ler o próximo, e você já está louco para ler o próximo. E então a gente conseguir criar nos nossos filhos essa ideia de que livro é aventura, de que livro mexe com todo tipo de emoção e de que o livro é uma companhia, isso é muito forte, isso constrói a literatura, mas isso vale para todas as artes, na verdade, né? O ser humano ele precisa da arte para se expressar naquilo que está para além das palavras. A literatura, ela usa as palavras como forma de arte, mas ela usa as palavras de uma maneira que vai direto na emoção, que vai direto naquilo que está para além do concreto.
É a palavra para além do concreto, para além do operacional. Eu estou falando aqui tanto de Harry Potter, no final, no último livro do Harry Potter, o Dumbledore fala que, na minha nada humilde opinião, as palavras são a nossa mais inesgotável fonte de magia. E, de fato, um livro é um objeto mágico, e a gente sentir o livro como um objeto mágico e poder transmitir essa emoção que a gente sente para uma criança, é isso que vai tornar essa criança um leitor voraz e quanto mais na adolescência e na vida adulta. Tem uma coisa que acontece com frequência, e aconteceu comigo, não se apavore. Chega uma fase, ali na pré-adolescência, início da adolescência, que de repente muitas crianças param de ler. Isso acontece primeiro porque o volume de livros mais densos proposto pela escola aumenta. Então eles começam a ter que ler livros mais grossos, mais pesados, mais densos, que não necessariamente são do interesse pessoal deles, porque existem infinitos tipos de literatura, e o livro que a escola propõe pode ser um livro incrível, fantástico para uma criança e um saco para outra criança, e todos eles vão ter que ler esse livro. Então, eles acabam ficando um pouco mais sobrecarregados pela literatura obrigatória. E quando eles estariam lendo por prazer, eles querem fazer outras coisas. Isso é normal, eu não estou criticando a literatura obrigatória da escola não, hein? Pelo amor de Deus, tem que ter. Até porque a leitura da escola, ela vai proporcionar também a possibilidade de debate, a possibilidade de produzir material a partir daquele livro. Então, assim, super a favor. Mas, nessa fase, quando começa o Fundamental 2, que os livros da escola são mais densos, algumas crianças diminuem radicalmente o seu ritmo de leitura espontânea. Isso acontece também porque muitas vezes as crianças entram num momento do desenvolvimento delas em que elas se sentem atraídas por outros tipos de estímulo. As interações sociais se multiplicam, as interações sociais fora de casa se multiplicam, as atividades se multiplicam. Eles começam a ter uma variedade de interesses que naquele momento tira da introspecção que o livro pede, né? Daquele momento de quietude que o livro pede. O videogame, né? Que tem o seu lugar, não estou condenando o videogame não. Uma criança que gosta de jogar um videogame, o meu filho joga, ele tem um videogame que ele joga meia hora, 3 vezes na semana. Eu nem chego a precisar colocar um limite, porque ele realmente, ele adora, mas ele adora tantas outras coisas que o videogame é mais uma atividade. Então, eu nem chego a precisar colocar o limite, porque isso acontece, essa transição, essa alternância acontece espontaneamente. Mas não se apavore se aquele seu filho devorador de livros chega aos 12, 13, 11 anos e, ai meu Deus, ele agora só quer ler os livros da escola. Calma, daqui a pouco volta. Foi o que aconteceu aqui, é o que eu observo em pacientes, né? Eu no consultório atendo bastante adolescentes, é o que eu observo com filhos e filhas de amigos. Tem um momento em que o interesse pelos livros cai, sobretudo porque eles ficam mais sobrecarregados pela literatura obrigatória da escola. É o momento em que os livros aumentam de tamanho e de quantidade. Tem essa diversificação dos interesses, mas um pouquinho mais para frente, hoje, por exemplo, o Dudu já voltou a ler
mais até do que ele lia antes, porque está lendo livros maiores, e chega um momento que é muito interessante, em que a gente consegue começar a ler junto, porque tem muita coisa bacana na literatura infanto-juvenil. Eu, pessoalmente, gosto muito de literatura infanto-juvenil. Eu li Harry Potter e Percy Jackson antes do Dudu, né? Harry Potter eu li antes dele nascer, porque eu acompanhei na época do lançamento dos livros. Percy Jackson, ele já era nascido, mas eu li por vontade própria, adoro mitologia grega, nem sei por que veio parar na minha mão. E eu agora, recentemente, eu reli todos esses livros, porque o Dudu estava lendo, eu aproveitei, li ao mesmo tempo, ele leu nos livros físicos, eu li no Kindle, porque foram momentos absolutamente deliciosos. A gente discutir, a gente conversar, em que parte você tá, ai, aconteceu isso, não sei o quê, o personagem que gosta, que não gosta, que acha que a fulana é uma chata, e que, caraca, esse capítulo é o melhor capítulo. Então, assim, muitos jantares durante a quarentena foram inesquecíveis momentos de discussão sobre esses livros. E então, assim, mais um benefício que a literatura pode proporcionar, não só para o seu filho, para a sua filha, mas para a sua família. Então, resumindo, deixe os livros ao alcance do seu filho. Ofereça livros desde que ele é bebê. O livro de pano, o livro cartonado, eles são brinquedos. O objetivo ali é o estímulo sensorial, é a intimidade, é a familiaridade, é essa motricidade do virar das páginas, do descobrir que cada página traz uma novidade. É contar histórias, é pensar no livro como um amigo. Os personagens dos livros que eu leio são meus amigos. Quando eu termino uma série, eu fico com saudade depois. Às vezes eu releio o último capítulo só para segurar aquilo mais um pouquinho. E esse tipo de emoção é que você, se você conseguir injetar no seu filho esse tipo de emoção, você não vai ter nenhum trabalho em criar um leitor.